Sejam bem-vindos. Nesse vídeo falarei um pouco sobre a Revolução Russa, mais especificamente como é retratada no livro A História da Riqueza do Homem, de Leo Huberman, e sua relação com a economia planificada e outros aspectos. Para entendermos a economia planificada russa, antes é necessário que entendamos o contexto em que se encontravam a política e a economia russa nos anos anteriores à Revolução. O Império Russo era uma monarquia absolutista, sob o domínio dos czares. Nicolau I, que governou até 1855, foi um czar autoritário que buscou privilegiar a aristocracia e impedir os avanços do liberalismo. Alexandre II foi conhecido por suas reformas liberais e modernizantes. Entre elas está a emancipação dos servos e a abertura para investimento estrangeiro. Alexandre III, que governou entre 1881 e 1894, foi um déspota que fez o possível para destruir os avanços de seu pai. O povo russo já possuía motivos suficientes para uma revolta, mas Nicolau II não pensava da mesma forma, pois entrou em guerra com o Japão, sofrendo derrota humilhante. Em 1905, manifestantes protestaram ante ao Palácio de Inverno, pelo sufrágio universal e o fim da Guerra Russo-Japonesa. Apesar do czar não estar presente no momento da manifestação, a Guarda Imperial assustou-se com o tamanho da multidão e abriu fogo, matando centenas de pessoas. Esse foi o Domingo Sangrento. Após o Domingo Sangrento, a pressão sobre Nicolau II tornou-se insuportável. Ele autorizou a criação do Parlamento Russo, transformando o Império Russo em uma monarquia constitucional. Com o surgimento do Parlamento, o Partido Operário Social-Democrata dividiu-se em dois, e foi também criado o Soviete de Petrogrado, que era composto por assembleias de operários. Os bolcheviques eram liderados por Lenin, que desejava chegar ao poder através de uma revolução armada, e os mencheviques, que eram liderados por Plekhanov, que desejava alcançar o poder democraticamente. Após anos de tensão, Nicolau II decidiu participar da Primeira Guerra Mundial, conduzindo seus exércitos a enormes baixas, tornando-se cada vez mais impopular. Em 1917, as manifestações eclodiram, e os militares foram chamados para conter a população. Porém, ironicamente, uniram-se a eles. Surgiu um movimento revolucionário, que tomou Petrogrado, e posteriormente o Palácio de Inverno, levando Nicolau II a abdicar, e o parlamento a formar o governo provisório. O governo provisório era composto de maioria menchevique, e enfraqueceu-se ao permanecer na guerra, e aproveitando-se dessa fraqueza, os bolcheviques tomaram poder pela força em outubro. Lenin, seu líder, redistribuiu as terras, estatizou os bancos, indústrias e estradas de ferro, e a Rússia retirou-se da Primeira Guerra às custas de grandes perdas territoriais. Uma sangrenta guerra civil se seguiu entre o Exército Vermelho, os anarquistas, os monarquistas, camponeses e rebeldes das antigas nações que agora estavam sob domínio soviético. O Exército Vermelho venceu e a Guerra Civil terminou. Neste contexto histórico se encontrava a Rússia, quando a economia tornou-se de fato planificada. Para entendermos a necessidade da planificação da economia, antes precisamos entender o sistema de preços. Em uma sociedade capitalista, as leis de demanda e oferta determinam o que é produzido e o sistema de preços é a ferramenta utilizada pela sociedade para saber o que produzir. Um aumento de preço sobre determinado produto indica que a demanda por este é superior à oferta. Isso é um sinal de que um investimento na produção deste produto não é um risco, pois haverá pouca competição por muita demanda e o empresário lucrará. Inversamente, uma diminuição de preço sobre determinado produto indica que a demanda deste é inferior à oferta. Isso é um sinal de que o investimento na produção deste produto é muito arriscado, pois haverá muita competição por pouca demanda e o empresário terá prejuízos. Em um Estado comunista, não há sistema de preços, pois o Estado é o único detentor de meios de produção. Não há competição e o Estado tem que tomar todas as decisões econômicas em todo o país. A substituição do sistema de preços se deu através da Comissão de Planejamento Estatal, Gosplan. A Gosplan era formada por aproximadamente 2.000 peritos e técnicos estatísticos, que tinham como função adquirir informações sobre tudo que era produzido, tudo que era consumido, sobre a força de trabalho disponível, sobre os meios de produção disponíveis, além da viabilidade logística de se produzir algo em um lugar e transportar para outros. Não era um trabalho fácil, mas, após conseguir essas informações, eles juntavam as peças formando um panorama. Buscavam uma maneira de equilibrar as necessidades do povo e a capacidade de produção de todo o país, formando assim o esboço do plano econômico. Esse esboço era enviado até as fábricas e fazendas. Os trabalhadores faziam emendas com propostas e sugestões, e em seguida enviavam de volta para a central de planejamento,
que em reunião entre seus chefes e os chefes políticos finalizavam o plano definitivo. Nessas reuniões eram determinadas as políticas que este plano deveria atender, pois a indústria russa era pouco desenvolvida e se produzisse apenas maioritariamente bens de consumo, sua capacidade de produção ficaria estagnada. Então, o caminho foi outro: modernizar o país, empenhando a força de trabalho prioritariamente para a produção de meios de produção e maquinário, e isso aconteceu às custas das necessidades imediatas do povo. A outra questão é: haviam bens que a União Soviética não possuía recursos para produzir, então deveriam ser importados ou deveriam ser produzidos em menor qualidade dentro do próprio território? A escolha foram as importações controladas pelo Estado. A União Soviética era um país fechado economicamente, portanto, as compras eram feitas com bens sendo trocados por maquinário. Apesar do fato de possuir uma economia fechada, isso não tornou a União Soviética imune a crises internacionais. Durante a crise de 1929, a demanda pelos bens que esta oferecia diminuiu drasticamente, resultando em uma queda de preços, obrigando-a a sacrificar mais as necessidades do povo para se modernizar. Nos anos seguintes, a falta de experiência da população na indústria também foi um obstáculo para o aumento da produção, mas isso não impediu de crescer. Houveram muitos momentos em que esse crescimento foi de 9% e chegou até 20%. Claro que este índice é relacionado ao próprio país, e muito disso se deve ao fato da Rússia ter sido um país muito pouco desenvolvido. O livro A História da Riqueza do Homem foi escrito ainda durante o governo soviético, e foi escrito com muito entusiasmo, tratando a revolução como uma arte e a economia planificada como uma proeza a ser reproduzida. Certamente, o autor não poderia saber que o resultado disso seriam milhões de mortes, mas com certeza esse não era um resultado tão difícil de se conceber. O aparato estatal é a maior máquina de matar conhecida na história, e a concentração de poder nas mãos deste não pode resultar em outra coisa. Солнце станет сиять огнем своих лучей. Это есть наш последний.